Queridos, nós estamos numa série extraordinária. Nós estamos falando sobre o que é viver uma vida extraordinária. E às vezes a gente olha e você não tem entendimento, talvez. Queria que a sua atenção fosse 100% voltada para mim agora. Às vezes a gente não entende que para viver uma vida extraordinária é o que nós estamos fazendo aqui. Primeiro nós construímos uma base. O que é isso? Nós estamos construindo a base, o alicerce, para que você viva o extraordinário nessa terra. E às vezes você diz, nossa, tem algumas palavras duras ou pesadas. Mas não é. É porque Deus está construindo algo para você viver o extraordinário. Quantos estão entendendo? Semana passada, isso pode colocar o fundo aí, porque o teclado saiu, eu gosto tanto, né? Queridos, escute. Semana passada você ouviu aqui desse altar alguns pontos importantes. Os irmãos podem só ir colocando alguns slides para mim aqui, que aí vai me trazendo à memória algumas coisas. Dentro dessa série extraordinário, só ficou pequeno, né, aqui. Dentro dessa série extraordinária, nós falamos aqui, semana passada, o apóstolo falou sobre mudança de paradigma. O que é mudança de paradigma? Ele falou semana passada que para você viver uma vida extraordinária, você precisa começar a pensar diferente. Através dos seus pensamentos, você precisa começar a ter atitudes diferentes. Mudança de paradigma é como quando muda a minha maneira de pensar. Agora, irmãos, quem é o agente que muda isso? Qual é o agente de transformação capaz de mudar como você pensa? Fala a palavra de Deus. A palavra de Deus é o agente de transformação que é capaz de mudar a maneira como você pensa, como você se comporta. Então, queridos, nesses dias nós queremos que você entenda que para você viver o extraordinário precisa ter uma mudança aqui, ó. Uma mudança na maneira como você pensa, como você age, reage. E a palavra de Deus é o agente dessa mudança. Nós falamos que Deus, ele tem um plano extraordinário. Fala, extraordinário, para mim e para você. Vamos ler Efésios 3. Olha o que diz o texto. Paulo estava dizendo isso, né? Através de vocês cristãos que reúnem em igrejas, este extraordinário plano de Deus está sendo conhecido e falado até entre os anjos. O que a gente precisa entender? Que Deus tem um plano extraordinário para realizar na terra através da igreja. Fale, através de mim. Você tem ideia do que eu estou falando, irmãos? O que é extraordinário? O que é extraordinário? Nós estamos falando de um plano extraordinário que Deus tem para realizar na terra através da igreja. O que é extraordinário? Semana passada o apóstolo disse também que é aquilo que vai além do normal, excepcional, que vai além da medida comum. Qual é o sinônimo dessa palavra extraordinário? É notável, maravilhoso, inimaginável. Então entenda, a Bíblia diz que Deus tem um plano notável, maravilhoso, inimaginável para realizar na terra através de você. Você está entendendo isso, irmãos? Agora, qual é o contrário de extraordinário? É normal. O contrário de extraordinário é usual, é comum. Então você tem uma noção de que quando eu e você estamos vivendo aqui na terra uma vida normal, uma vida que não traz impacto no trabalho, que não traz nenhum impacto na vizinhança, na família, nós estamos vivendo uma vida normal. E aí, irmãos,
O que mais me chama atenção é quando eu olho para a igreja de Atos, que é o nosso grande modelo. A Bíblia mostra que a igreja de Atos era uma igreja que trazia impacto na sociedade. E eu amo o texto que diz: aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram até nós. Era a igreja. E o que está acontecendo com a igreja hoje? Precisa ter uma mudança de paradigma pela palavra de Deus. O apóstolo disse também que nós fomos chamados para agradar a Deus. Então, irmãos, entenda uma coisa: viver essa vida extraordinária agrada a Deus. Diga, agrada a Deus. Você sabia que Deus, Ele te ama de uma forma incondicional? Quantos sabem disso? Não depende de você Deus ama mais ou menos você. Mas o apóstolo disse também que agradar a Deus é responsabilidade sua. Diga, é minha. Você entendeu isso, irmãos? E aí ele disse ainda que existe um livro escrito com o nome da Priscila. Então Deus escreveu toda a história dela. Depois Deus veio e criou a Priscila. Então Deus, Ele não tem um plano comum para nós. Deus tem um plano extraordinário, inimaginável, notável. E Ele escreveu tudo isso num livro. Fechou o livro e criou você. Isso quer dizer o quê? Que todos os dias, irmãos, é sua responsabilidade também descobrir qual é o plano que Deus tem para você. Em oração, você tem que todos os dias descobrir em oração com o Senhor o que o Senhor tem para mim hoje. Todos os dias a gente acorda e diz isso: Senhor, hoje está começando mais um dia. O que está escrito para mim, para eu fazer hoje? Eu não quero deixar de fazer o que já está escrito para mim. Então Deus vai usar a mim e a você para esse plano extraordinário. E hoje o nosso tema é revelados como nós somos. Fala, revelados como somos. Eu sei que às vezes a gente se assusta com algumas coisas, mas a palavra de Deus tem que produzir uma mudança de paradigma. E quando eu leio o que está escrito e eu não estou vivendo aquilo, eu preciso me adequar à palavra de Deus. Então, quando nós falamos aqui de revelados como somos, você vai aprender coisas muito especiais nessa manhã. Então olha para o seu irmão e fala: se prepara. Fala assim: não chora não, se prepara, porque Deus tem algo extraordinário. 2 Coríntios 5, nosso texto base, verso 9 e 10 diz assim: assim fazemos disso nosso alvo. Diga, nosso alvo. O que a Bíblia está dizendo que é o nosso alvo? Quer presentes ou ausentes, o bem agradá-lo. Então qual é o nosso alvo? Agradá-lo de qualquer forma? Fala, bem agradá-lo. Então Paulo está dizendo, nós temos que fazer disso o nosso alvo, agradá-lo bem. E aí o texto continua: por quê que nós precisamos agradar a Deus? Pois todos nós teremos de prestar contas ou comparecer diante do tribunal de Cristo. Olha só o que o texto diz: para que cada um, por que você vai comparecer diante do tribunal? O que vai acontecer lá? Cada um receba o que merece, pelo bem ou pelo mal. Fala, pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo. Então por que nós precisamos agradar a Deus, irmãos? Fala, porque eu vou comparecer diante do tribunal. Você entendeu, queridos? Agora, lá no tribunal, você reparou que nós vamos comparecer diante do tribunal para nós mostrar, será mostrado que nós fizemos de bem ou de mal. Fala, bem ou mal. Então você entende que haverá coisas ruins pelas quais nós teremos que prestar contas a Deus? Agora a ministração de hoje é: quais são essas coisas ruins pelas quais nós temos que prestar contas a Deus? E eu quero muito que o Espírito Santo fale com você nessa manhã, através dessa palavra. Hoje nós vamos falar sobre isso, que nós precisamos estar preparados para a vida extraordinária. Porém,
ela acontece quando nós tomamos alguns posicionamentos. A pergunta é: quais são essas coisas ruins que nós teremos que prestar contas? Então vamos lá. O tribunal de Cristo, que é o que nós vamos falar agora, ele vai revelar quem nós somos. Fala: quem eu sou. Isso será revelado no tribunal de Cristo. Agora, olha só, irmãos, o que será revelado, Júlia? O que você fez e por qual motivo você fez o que fez. Você vai entender o quanto isso é mais sério do que você pensa. Então entenda, irmãos, que terá coisas aqui que nós vamos ter que apresentar diante de Deus, que nós vamos prestar contas, que vai além, diga além, das nossas palavras e ações. 1 Coríntios 3, olha que texto maravilhoso. Olha só como a Bíblia, por isso que a gente tem que mudar aqui, ó, paradigma. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. Olha só, o fogo vai mostrar e provar, diga mostrar e provar. Olha só, o que vai acontecer, a gente precisa entender isso. A verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá. Diga perderá. Perderá o quê? A recompensa. Porém ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Paulo diz aqui que para algumas pessoas tudo será queimado. Algumas pessoas não terá recompensa. Por quê? Porque fizeram pelos motivos errados. E é isso que eu quero que o Espírito Santo mostre para você nessa manhã. Irmãos, nós estamos num período de conquista de 20%. Mas nós precisamos alinhar o nosso coração com o Senhor. Alinhar o nosso coração com a palavra de Deus. Veja bem, irmãos, salvação é uma coisa, galardão e recompensa é outra coisa. Então quando você recebe Jesus como Senhor, ok, você recebeu Jesus, se arrependeu dos seus pecados, você automaticamente é salvo. Mas a Bíblia diz agora também de recompensa, de galardão. É aquilo que você faz quando você recebe Jesus. Com qual motivação você faz? Qual é a motivação do seu coração? Então, irmãos, onde você vai passar a eternidade? Ok, céu ou inferno. Mas como? Como você vai chegar lá? Aí fala de recompensas eternas. Então eu não quero ser, irmãos, uma dessas pessoas que vai chegar no céu, que não terá recompensa, tudo será queimado, porque a motivação pela qual eu fiz o que fiz estava errada. Então eu quero que você grave no seu coração que o tribunal de Cristo vai além das suas palavras, vai além daquilo que você faz. O tribunal de Cristo vai direto nos nossos pensamentos, nos nossos motivos, nas nossas intenções mais profundas. Se você não quer ter perda, você vai ficar tão atento nessa palavra que terá uma mudança de paradigma hoje na sua vida. Vai ter uma mudança de paradigma hoje na sua vida. Quantos querem ter uma mudança de paradigma para não ter tudo queimado naquele grande dia? Então vamos lá. 1 Coríntios 4, aqui é a nova tradução viva. Essa tradução aqui, tá bom? Olha só o que diz. Irmãos, olha aqui. Quando o Senhor vier, olha só, Ele trará os nossos segredos mais profundos à luz. Olha só, não tem como. E revelará os nossos motivos particulares. Paulo está falando aqui com crentes, irmãos, não é com não crentes. Paulo está dizendo aqui, ó, que Deus ele vai revelar os motivos mais ocultos e profundos do nosso coração. Quando você faz uma coisa porque quer ser reconhecido, quando você faz algo por orgulho, quando
quando você de repente fala que perdoou alguém de boca para fora, mas dentro do coração ainda tem mágoa, Deus vai revelar os motivos mais profundos. Quando você fala que não, mas deseja o mal do outro, os motivos mais profundos a Bíblia diz que Deus vai revelar. Então o tribunal de Cristo vai além daquilo que você faz, além daquilo que você fala, vai lá nos seus pensamentos. E todos, fala todos, vamos comparecer diante do tribunal. Quem é crente, recebeu Jesus, vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Então a vida extraordinária começa no íntimo. A vida extraordinária, para você vivê-la, ela começa aqui, ó, nos seus pensamentos, nas suas motivações. E 2 Coríntios, eu quero ler uma tradução aqui, que é ampliada lá do inglês. 2 Coríntios 5, 9 e 10. Olha que texto, irmãos, que maravilhoso essa tradução. Somos constantemente ambiciosos e nos esforçamos. Olha o que Paulo está dizendo. Nos esforçamos ardentemente para agradar a Ele, porque todos vamos comparecer diante dele e seremos revelados tal como somos diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber o seu pagamento de acordo com o que fez por meio do corpo, quer seja bem ou mal, considerando os seus propósitos e motivos. Olha esse final, meu Deus, olha como essa tradução é maravilhosa. Olha aqui: considerando os seus propósitos e motivos, o que conquistou, com o que se ocupou e para qual realização dedicou sua vida e atenção. Uau! Eu olho esse texto aqui, irmãos, minha perna até bambeou aqui. Olha o que o texto está dizendo. Nós não seremos julgados pelos nossos pecados, mas pelos motivos, pelas motivações do nosso coração, as coisas que você fez e também as que você deixou de fazer. Será julgado por aquilo que você dedica. A sua vida e a sua atenção está onde? Você será julgado por isso. Olha que coisa impressionante, irmãos. Olha o que o texto está dizendo. Uau, nós seremos julgados por aquilo que nós dedicamos a nossa vida e a nossa atenção. Então Deus aqui, Ele pesa os motivos. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu vou no GND? E por que eu não vou? Por que eu venho à igreja? Mas por que também eu não vou à igreja? É o motivo, é isso que vai no dia naquele dia que você vai comparecer diante do tribunal. É isso que Deus vai mostrar. No trabalho, por que você trata mal fulano? Por que você fala mal do ciclano? Por que você não gosta do beltrano? É o motivo. É o que está lá dentro. Isso vai aparecer no tribunal de Cristo. É isso que Deus vai julgar na minha e na sua vida. Com o que você dedicou a sua vida aqui na terra e a sua atenção. Então preste atenção agora numa coisa que eu quero falar sobre as 3 imagens do ser humano. Olha só, irmãos. Em 2 Coríntios ainda 5:10, na amplificada, diz assim: devemos comparecer e ser revelados tal como somos. Ok. Existe uma diferença, e você precisa entender isso aqui, em quem você aparenta ser, em quem os outros pensam que você é, e quem realmente você é. Então eu quero falar sobre essas 3 coisas aqui com você agora, para que você entenda, porque isso no tribunal de Cristo é o que vai contar. Quantos estão interessados no galardão e nos prêmios e na honra? Eu estou. Eu não quero só ir para o céu, eu quero as recompensas eternas. Então um dia, lá no tribunal, não será julgado o que você aparenta ser, viu? Não é o que o Vaguinho aparenta ser, não é isso que vai ser julgado. Não é o que as pessoas pensam sobre o Claudinei que vai ser julgado. É o que ele realmente é que será julgado. Então preste muita atenção nisso aqui, irmãos. Cada ser humano tem 3 imagens. Eu e você temos 3 imagens aqui. Isso é importante por causa do tribunal. Então vamos lá. Primeira imagem é nossa imagem projetada. Fala, projetada. Nossa imagem percebida. Fala, percebida.
e a nossa imagem real. O que é a nossa imagem projetada? É aquilo que você deseja que as pessoas pensam sobre você. Então é o que a Silvana deseja que as pessoas pensam sobre ela. Eu gostaria que as pessoas pensassem que eu sou maravilhosa, que eu sou muito espiritual, que eu sou cheia do Espírito Santo, que eu tenho dons, que eu sou ótima mãe, Eu quero que as pessoas pensem isso de mim. Essa é a imagem que você projeta. Isso vai comparecer diante do tribunal, sim ou não? Não, diga não. E a imagem percebida é a forma como os outros realmente veem você. Então as pessoas podem te ver como alguém espiritual, como alguém cheio do Espírito Santo, não quer dizer que você é. As pessoas podem ver você como alguém que é fofoqueiro, como alguém que faz coisa errada, não quer dizer que você é. Mas essa imagem aqui é aquela que as pessoas veem, imaginam que você é. Agora, o que vai comparecer diante do tribunal é a imagem real. Diga imagem real. O que é a imagem real, irmãos? É aquilo que o Beto realmente é, como Deus vê ele. Quais são as motivações do coração? Quais são os pensamentos mais profundos? É isso que vai ser revelado no tribunal de Cristo. Por exemplo, irmãos, vamos lembrar de Jesus. Qual era a imagem projetada? Como as pessoas viam Jesus? Glutão, que anda com prostitutas, beberrão, que gosta de vinho. Jesus não tinha uma boa imagem projetada. Mas qual era a imagem de Jesus diante do Pai? Quando Jesus foi batizado, o que aconteceu? Esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. Jesus já tinha começado o ministério dele quando Deus falou isso para ele? Não. Jesus nem tinha começado o ministério dele ainda. Mas por que Deus disse, esse é o meu filho em quem me agrado? Porque Jesus, aqui na terra, ele era fiel à imagem real. Ele era fiel a Deus, fiel em agradar o Pai. As motivações de Jesus eram motivações corretas. Então tudo que ele fazia era para agradar os negócios do Pai. Sabe, irmãos, quando adulto, não sei se o texto de João 7 está aí. Põe aí o texto de João 7, isso. Olha só o que aconteceu com Jesus. Olha o que o irmão de Jesus falou sobre ele. Vai para onde seus seguidores possam ver seus milagres. Estavam zombando de Jesus. Você não pode se tornar uma figura pública se esconder-se assim. Se você pode fazer tais coisas maravilhosas, prove ao mundo. Presta atenção aqui. Se quando ele era adulto os irmãos estavam zombando dele assim, você imagina quando ele era criança, quando ele ia para a escola, que os coleguinhas não falavam de Jesus, zombando dele. Mas Jesus não se importava com isso. Ele se importava em agradar o Pai, em fazer aquilo que era certo, a imagem real. E Deus diz, eu me agrado dele, porque ele permaneceu fiel. Ele se importava com aquilo que o Pai queria, em agradar o Pai. Irmãos, qual é o problema hoje? Qual é o problema hoje, irmãos? As pessoas estão mais preocupadas em projetar uma imagem do que elas não são. E que Deus sabe, do que em agradar a Deus. Querem mostrar algo que não são, que não tem, para alguém, ao invés de estarem preocupadas em agradar a Deus. Irmãos, preste atenção. No tribunal de Cristo é a motivação, é a intenção, são os pensamentos que serão julgados. Vai mostrar todas as coisas. Quais são as minhas reais motivações? Então entenda uma coisa, você é obra-prima de Deus. Diga amém. Você sabia que Deus fez você pleno? Quantos sabem que Deus já te fez pleno? Você sabe que Deus já te fez, Sandra, com um plano extraordinário sobre você? Você sabia disso? Não tem um livro escrito? Tem um livro sobre o Norberto? Tem. Cabe a ele descobrir o que está escrito lá para viver. Então Deus já nos fez plenos. Uma vez um escultor, alguém chegou para o escultor e disse assim para ele, uma pedra de mármore bem bonita nas mãos, e disse assim para aquele escultor, nossa, como é que você consegue fazer dessa pedra uma escultura tão bonita? Aquele escultor virou e disse o seguinte, não, eu não faço nada, a imagem já está aqui na pedra, eu só tiro aquilo que é excesso, para que a imagem seja exatamente o que tem lá dentro.
É isso que Deus faz, irmãos. A pedra de mármore que é você já está pronta. Deus já colocou tudo em você. Deus já fez você pleno, com um plano pronto e extraordinário. Mas sabe o que Deus está fazendo nesses dias dessa série? Tirando os excessos, tirando aquilo que não combina com a imagem que Ele criou você para ser. Deus já te fez com uma identidade, irmãos. E essa identidade que você já tem, já está pronta. Deus desenhou a sua imagem. Então o que nós estamos fazendo nesse dia? Tirando aquilo que não combina, tirando os excessos que não combinam com a imagem que Deus fez você para ser. Para você saber se você realmente tem uma imagem real ou projetada, quando as pessoas chegam, você muda de comportamento? Você é uma coisa lá na sua casa sozinho. Lá na sua casa sozinho, você fala palavrão, você bebe, você fuma. Mas na igreja você tem outra conduta. A motivação está errada. Isso é imagem projetada. Como você é, por exemplo, lá no seu trabalho? Aqui na igreja você tem um linguajar santo, mas lá no trabalho você fala palavrão. A motivação do coração. Eu não estou vivendo a imagem real. E isso vai aparecer no tribunal de Cristo. Quando ninguém está vendo, o que você assiste na TV? O que você vê lá? Você vê pornografia? Você vê filmes que não edificam a sua vida? No celular, quando ninguém está vendo, você olha tudo quanto é porcaria. Mas se alguém chega perto, você muda aquilo. Isso é imagem projetada. Não é a imagem real. Agora, irmãos, nós estamos enganando a quem? Porque todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então entenda, para você viver a vida extraordinária, a pedra está aqui, o mármore está pronto. A história, a identidade sua, Deus já fez. Agora Deus começa a tirar aquilo que é excesso, para a imagem que Deus criou você para ser, aparecer. E um dos excessos é realmente as pessoas fazem uma coisa quando estão sozinhas, mas quando estão diante de alguém, elas mudam de comportamento. Se você muda conforme o ambiente, você está vivendo essa imagem projetada. Então preste atenção, eu quero falar com você sobre o temor do Senhor. Por que eu quero falar um pouquinho aqui sobre o temor do Senhor, irmãos? Porque o que vai acontecer é que você vai servir a quem você teme. Se você teme as pessoas, você vai ficar preocupado com as pessoas. Mas se você teme a Deus, irmão, você vai entender essa palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. De novo, 2 Coríntios 5, olha o que o verso 10 diz. Devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Agora, olha o verso 11. No tribunal de Cristo é a imagem real. Agora nós estamos falando do temor, certo? Quantos estão entendendo que nós vamos entrar no temor do Senhor? O que nós estamos fazendo? Lapidando o mármore, tirando aquilo que é excesso, que não combina com a imagem real que Deus fez você para ser. Então olha só, o temor do Senhor. 2 Coríntios 5:11 diz assim: é porque nós conhecemos esse solene temor do Senhor, que trabalhamos tão duro. Olha só, Paulo estava associando o tribunal de Cristo, aquilo que vai aparecer lá, com o temor do Senhor aqui, irmãos. Ele está dizendo, a gente trabalha tão duro por causa disso, para fazer o que é certo. Então, queridos, vamos entender isso aqui. Porque o temor a Deus vai te manter conectado com a imagem real, com aquilo que realmente vai aparecer. Quando você teme a Deus, isso faz você viver exatamente os seus pensamentos, as suas intenções, preocupar-se com isso. Por quê, irmãos? Porque quando você teme a Deus, você vai se preocupar. Porque na verdade o temor, ele vai ajustar a nossa audiência para quem nós estamos querendo mostrar, para quem nós estamos querendo aparecer. Então entenda isso, irmãos, em nome de Jesus. Eu estou arrepiada aqui, olha só. É importante você entender isso aqui, ó. Quem você teme define para quem você vive. Quem você teme define para quem você vai viver aqui na terra. Se você teme ao Senhor,
você vai viver pela imagem real. Vai sondar suas motivações, os seus pensamentos e as suas intenções. Sabe o que é temor, irmãos? Eu falo isso muito para o Guilherme. Temor é a consciência constante da presença de Deus. Deus está aqui me vendo. Deus está aqui me vendo quando eu estou assistindo isso. Deus está aqui me vendo quando eu estou falando esse palavrão. Deus está aqui me vendo quando eu estou bebendo. Deus está aqui me vendo quando eu estou tendo esses sentimentos com relação ao outro. Deus está me vendo. Então temor é a consciência da presença constante de Deus onde eu estiver. Você tem essa consciência? Porque nós vamos prestar contas pelo bem ou pelo mal. Fala bem ou mal. Então o temor do Senhor nos afasta do mal. Quantos estão entendendo? O temor do Senhor nos afasta do mal. Olha Hebreus 4. Irmãos, tem uns textos aqui que se não mexer com você, não tem como. É maravilhoso. Nós não estamos dizendo que é a Bíblia que faz a mudança de paradigma. Olha só em Hebreus 4, 12 e 13. Nova linguagem transformadora aqui. Pois a palavra de Deus é cheia de poder vivo. Fala amém. Ela é mais afiada que a faca mais afiada. E ela penetra profundamente. Onde? Fala nos nossos pensamentos e desejos mais íntimos. Olha o que está dizendo aqui. Ela, a palavra, expõe aquilo que realmente, ela é um espelho na nossa frente. Ela expõe o que realmente somos. Nada em toda a criação pode se ocultar. Tem alguma coisa? Diga nada. Olha o que diz. Todas as coisas estão nuas. Diga nuas. E patentes diante dos seus olhos. Este é o Deus a quem teremos que explicar tudo o que tivermos feito. Uau! Veja o peso dessas palavras, irmãos. Ela expõe quem realmente nós somos. Então, quando você teme a Deus, ela está sempre diante de você, irmãos. A palavra está sempre diante de você quando você teme. Olha Ezequiel 8. Olha que lindo esse texto, ó. Filho do homem, você vê o que os homens estão fazendo aqui no escuro? E eles dizem a si mesmo: Deus não nos vê. Sabe quem estava dizendo isso? Você vê o que eles estão fazendo no escuro? A nação, os líderes de uma nação, estavam dizendo o seguinte: Deus não nos vê. Alguém em sã consciência diz isso? Líderes que conhecem Deus? Onde estava esse pensamento que Deus não nos vê? Lá no coração deles. Pensamento mais profundo. Sabe por quê, irmãos? Agora eles começam a reduzir Deus o tamanho deles. Porque quem não vê nada? É o homem. Você não vê o que o serafim faz. Você não vê o que o apóstolo faz, mas Deus vê. E ele estava dizendo assim, ó, Deus não nos vê. Líderes religiosos estavam dizendo isso, reduzindo Deus ao tamanho deles aqui. Então o temor, quando você teme a Deus, irmão, você põe Deus lá em cima. Você não põe Deus do seu tamanho. Deus não está me vendo. Você não reduz Deus a nada. Você põe Deus lá em cima. Deus está vendo o que eu estou pensando. Oh Jesus, o Senhor está vendo o que eu estou sentindo com relação àquela pessoa. Senhor, eu quero ter temor do Senhor, porque isso vai aparecer no tribunal. Reduz, regula a minha motivação. O temor do Senhor põe Deus lá em cima. Eu digo o tempo todo, Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Irmãos, eu sou até que cri-cri. O Guilherme fica até bravo algumas vezes. Nossa mamãe, mas você é muito exagerada. Porque eu sei que Deus vê tudo. Qualquer coisinha que fala que Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus escuta tudo. O temor põe Deus lá em cima, irmãos. Agora a falta de temor reduz o Senhor ao tamanho de uma pessoa. Foi isso que Arão fez. Foi isso que Arão fez lá com o povo no deserto. Arão, ele olha, faz um bezerro. E ele não chama o bezerro de Baal. Ele chama o bezerro do quê? Aqui está Jeová, o Deus de vocês. Ele reduziu Deus ao tamanho deles. Tipo assim, podem fazer o que quiserem.
Não tem problema. Aqui ó, está reduzindo Deus ao tamanho de cada um. Mas quando você teme a Deus, você sabe que tudo está aberto. Diga, tudo está aberto. Tudo está exposto diante dele. Você tem noção disso de verdade, irmãos? Ele vê tudo. Ele vê como você se comporta, o que você está pensando. Qual a sua motivação para ajudar alguém? E por que você não ajuda alguém? Qual é a motivação de você não fazer a coisa certa? Qual é a sua motivação para ofertar na vida de alguém? Qual é a sua motivação quando você não quer servir a Deus? Qual é a sua real motivação? A Bíblia diz que tudo está diante dele. O que é o temor do Senhor, irmãos? Preste atenção nisso aqui. Não é ter medo de Deus. Temor a Deus não é ter medo de Deus. O que é temor do Senhor? Sabe como que o temor pode ser melhor identificado aqui? Preste atenção aqui em mim. Quando Moisés tira o povo do deserto, do Egito, quando Moisés está tirando o povo do Egito, onde ele quer levar o povo? Onde ele leva o povo? Onde? No monte? No Monte Sinai. E olha só, ele leva o povo lá com um objetivo. Ele queria que o povo conhecesse a Deus. Então olha só, irmãos, preste atenção nisso. Olha a diferença do povo de Israel de Moisés. O povo de Israel então é levado lá no Monte Sinai. E ali quando Deus aparece para eles, eles fogem. Agora preste atenção. O povo do Egito, o povo de Israel quando sai do Egito, eles não tinham nada no Egito. Viviam como escravos. Não tinha roupa, não tinha boa comida. Eram maltratados, seus filhos eram mortos. Eles não tinham nada. Mas quando eles tiveram um problema, eles quiseram voltar para o Egito. Mesmo tendo vivido tudo aquilo. Agora Moisés, olha a diferença. Moisés e o povo. Moisés tinha tudo. Moisés tinha tudo lá no Egito. Ele era neto de Faraó. Ele tinha comidas, ele tinha bebida, ele tinha as melhores roupas, ele tinha tudo. Mas quando ele sai de lá, ele nunca mais quis voltar para lá. Por quê? Porque ele teve um encontro face a face com Deus na sarça ardente. Preste atenção nisso, irmãos. Isso é tão importante a gente entender. Moisés, ele teve um encontro. Então preste atenção no que eu quero que você entenda. Quando você tem um encontro face a face com Deus, você nunca mais quer voltar atrás, irmãos. Você não quer voltar para o Egito. Você não quer voltar para trás. Você não tem prazer na bebida, no cigarro. Você não tem prazer mais nas brincadeiras, nas mulheres, nas músicas, nada. Porque quando você tem um encontro face a face com Deus, a sua vida e as suas motivações mudam. Quem encontra Deus nunca mais quer voltar para o Egito. E isso que aconteceu com Moisés. Sabe, irmãos, Moisés queria que o povo tivesse esse encontro, mas eles fugiram. Quem foge é quem tem algo para esconder. Moisés não. Êxodo 20:20. Olha o que Moisés disse. E ele olha para o povo depois que fugiram e diz o seguinte para eles: Não temam, porque Deus veio para testar vocês. Qual era o teste que Deus veio fazer com aquele povo que fugiu? Qual era o teste? Olha o teste aqui, ó. Que o temor dele esteja em vocês, para que não pequem. Olha o teste aqui, que maravilhoso. Moisés estava diferenciando aqui, ó, o fato de terem medo de Deus com o temor a Deus. Irmãos, quem teme a Deus, a Bíblia mostra aqui, ó, para que o temor do Senhor esteja em vocês, para que vocês não pequem. Não é só pecar com as palavras ou com as ações, mas nas motivações. As motivações do nosso coração é o que conta. A pessoa que teme a Deus não tem nada a esconder. Quem teme a Deus se afasta do mal. Davi já dizia no Salmo 139: Sonda-me, ó Deus, e me conheces. Vê se há em mim algo que te ofende. O que é
é temor a Deus? É respeitar a Deus? Sim, mas é mais do que isso. É quando você dá para Deus a glória, a honra, a reverência, a gratidão, o louvor, o primeiro lugar de tudo na sua vida. Olha para você e veja como nós estamos enganados. Achamos que tememos a Deus, mas um dos primeiros textos que eu li fala isso. Você dá o primeiro lugar de tudo para Deus na sua vida? Temor é isso. Quem teme a Deus dá o primeiro lugar, dá a honra, dá a reverência, dá o primeiro lugar de tudo. Ele ocupa esse lugar de fato lá na sua vida. Então, irmãos, é quando você estima Deus acima dos seus desejos. É quando você reverencia e ama a Deus acima dos seus próprios sonhos. Quando a gente teme a Deus, a gente odeia o que Ele odeia. Deus odeia conversa, fofoca. Deus odeia o mundanismo. Deus odeia. Você odeia o que Ele odeia e ama o que Ele ama. Eu vou ler uma frase que eu escrevi aqui para você. O temor santo é manifesto pela obediência incondicional a Jesus, quer você entenda ou não. Tem coisas que você não entende. O temor se manifesta pela obediência incondicional a Jesus, mesmo que você não entenda o que está acontecendo. 2 Coríntios 7:1. Olha que tradução, gente. Olha a tradução desse texto na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Olha só: meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemo-nos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma, e temendo a Deus, vivamos como? Uma vida completamente dedicada a Ele. Pessoal do louvor, pode vir aqui. Ministério de louvor. Queridos, preste atenção. Nós falamos aqui sobre a imagem real, que é o que vai comparecer no tribunal de Cristo. Falamos da imagem projetada e percebida, aquilo que você tenta mostrar. Falamos do temor do Senhor, mas preste atenção numa coisa que eu vou finalizar aqui. Olha aqui para mim, esquece o povo. Olha só. Eu quero dizer para você que muitas vezes dentro da igreja nós estamos enganados a respeito de nós mesmos. E eu quero finalizar sobre o perigo de ser enganado. Olha aqui para a tela, irmãos. Nós estamos ansiosos para que essas ministrações cheguem lá na metade, porque Deus vai explodir sua mente com o que Ele vai fazer em você. Mas você precisa entender isso tudo aqui como base primeiro, irmãos. Existe um perigo de muitos dentro da igreja estarem enganados. Você sabia disso? Jesus falou 4 vezes em Mateus para não sermos enganados, porque existe um perigo. Nos últimos dias o engano vai aumentar. Agora, olha Tiago 1. Enganado em quê? O que é ser uma pessoa enganada? Preste atenção. Preste atenção, Tiago 1:22, na NTLH também. Olha o que diz. Você não pode entrar nesse engano. Não se enganem. Apenas o quê? Repete. Não se enganem apenas ouvindo a palavra. Se você está aqui me ouvindo e está só escutando, mas não pretende mudar o paradigma, ter uma mudança na sua vida, você está enganado, porque está só ouvindo. Olha o que diz. Ao invés disso, faça o que com essa palavra? Ponham-na em prática. Se você ouve a palavra, mas não pratica, você é como as pessoas que se olham no espelho, veem como são, dão uma boa olhada em si mesmas e depois vão embora. E de uma vez só elas esquecem como se pareciam. Mas se você olha de perto, fala, olha de perto. O que você tem que olhar de perto? A lei perfeita que liberta as pessoas. E continua prestando atenção a ela. Continua prestando atenção em quê? Na palavra. Quando você está sozinha, quando você está no trabalho, quando você está na televisão, quando você está lá querendo fazer algo que não é correto, continua prestando, deixa ela diante de você, a palavra de Deus. E não simplesmente ouve e depois esquece, mas põe em prática. Você será abençoado por Deus no que fizer.
Qual é o perigo então de ser enganado? Quem ouve e não pratica está no engano. Deixa eu contar uma ilustração para você. Um pregador, ele estava de férias e ele estava lá na praia, né, olhando o pôr do sol, aquela coisa linda, orando, buscando a Deus. De repente chegou um rapaz junto dele. E aquele rapaz: e aí, cara, como é que você está? E ele querendo orar, né, bem, ele nem dando atenção, ele orando. E aí, nossa, que lugar maravilhoso, né? Essas mulheres, olha cada mulher linda, que essas festas que esse lugar oferece. Nossa, que lugar maravilhoso, eu estou amando aqui você. E ele gostando também, e lá sério, orando. E você, o que você faz da vida? Aí o pastor, pregador, pensou: bom, já estragou meu momento de oração, já que ele está dando uma abertura, deixa eu falar com ele aqui. Aí ele disse: eu sou ministro do evangelho, eu sou pastor. Sério? Mas eu também sou crente. Eu também trabalho na minha igreja, eu trabalho no evangelismo, eu trabalho nisso, naquilo. Inclusive minha esposa, minha filha está lá no quarto. O pastor olhou: como assim? Pensou: ele é crente. Em cada frase que ele falava, ele soltava um palavrão. Mas ele é crente. Estava falando das festas das mulheres, a mulher dele está lá em cima. E aí aquele pastor, quando ele disse que era pastor e começou a falar da palavra, o que aconteceu com aquele rapaz? Foi colocado um espelho diante dele, o espelho da palavra. Aquele pastor, foi como se um espelho fosse colocado através do pastor na frente daquele moço, e ele visse. Irmãos, olha só, aquele homem estava enganado. Estava dentro da igreja, ministrando com ministérios, evangelizando, mas não vivia a palavra. Ele estava enganando quem? Estava enganando o pastor? O que vai aparecer no tribunal? Tudo. E aí, irmãos, você olha para uma coisa dessa. O que aconteceu com esse homem, irmãos? Na frente das pessoas, isso acontece com muitos. Na frente das pessoas é santo, não briga, não fala palavrão, mas em casa briga, só falta se matar, fala palavrão, xinga, bebe, fuma. Está enganando quem? Quem está sendo enganado aqui, irmãos? Somos nós. Porque no tribunal de Cristo vai aparecer tudo, como realmente nós somos. Quem não pratica está no engano. Para você entrar no extraordinário, essas bases têm que ser muito bem fundamentadas, irmãos. Para você realmente deixar a palavra de Deus transformar você. Não adianta ser na igreja uma coisa e em casa ser outra. E no trabalho falar palavrão. E em casa fazer coisa escondida, ver programas que não devem, beber, fumar, se relacionar fora do casamento. Na igreja é uma coisa, mas lá na escola fala palavrão. Na faculdade tem comportamento mundano. Está enganando a quem? A pessoa que teme a Deus, ela sabe que Deus está em todos os lugares o tempo todo. Sabe quando você coloca Deus lá em cima? Nossa, Deus está vendo o que eu estou sentindo, Deus está vendo o que eu estou falando. O espelho, que é a palavra, precisa estar sempre diante de nós. Fica de pé em nome de Jesus. Quando você teme a Deus, o espelho está sempre diante de você, em todo lugar. Preste atenção. Se quando você está sozinho em algum lugar, quando você está na sua casa, só você e seu marido, quando você está na escola, só você ali na sua classe, ninguém te conhece, Deus está em todo lugar. Deus está ali. É isso que vai ser mostrado no tribunal. Irmãos, por favor, preste atenção em nome de Jesus. O espelho, que é a palavra de Deus, precisa estar sempre diante de nós. Mesmo aquela palavra que você solta, que você acha que não tem problema, tem problema. Porque no tribunal de Cristo vai aparecer tudo.
você se lembra o tempo todo da presença constante de Deus. O último texto, Tiago 3, verso 13, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Olha o que o texto diz: mostrem mansidão de sabedoria, mediante digno, diga, digno proceder suas obras. Se pelo contrário tendes inveja, diga inveja. Isso está dentro ou fora? No coração. Não minta contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce do alto, mas ela é sensual e demoníaca. Quando você teme a Deus, você não vive no engano. Você olha o que você faz, por que você faz, o que você está sentindo, o que você está falando, porque é isso que conta, a imagem real que conta diante do tribunal de Cristo. Peça ao Senhor, irmãos, nessa manhã, para você ser batizado no santo temor de Deus, saber que Ele está em todo lugar. Toda moeda tem dois lados, tem cara e tem coroa. Deus, Ele é Abba, Pai, mas Ele também é justo juiz. Deus é Abba, Pai, mas Ele é fogo consumidor. Deus está preparando as bases. Precisamos conhecer o nosso Pai. Feche os seus olhos. Precisamos conhecer o nosso Pai como o Rei do Universo que está voltando. Iremos comparecer diante do tribunal dele. Quem teme a Deus carrega esse espelho da palavra o tempo todo diante de si. Onde você está, Ele está. O que você fala, o que você sente, o que você pensa. Deus não vai perguntar para você naquele dia quantas pessoas admiraram você. Ele vai perguntar: você foi quem eu criei você para ser? Extraordinário não é impressionar pessoas, é agradar a Deus. Porque no fim, você não será revelado como parece ser, mas você será revelado como é. Seus motivos e suas intenções. É hora de você olhar para você mesmo. Eu queria que você tivesse um tempo sozinho, alguns minutinhos para você pedir perdão a Deus de alguns sentimentos que você tem, fazer algumas correções de rotas, porque Deus vai levar aqueles que deixarem a palavra como espelho a ajustar sua vida, seu comportamento como marido, como esposa, como filho, como estudante. Deus vai nos levar a ajustar o nosso comportamento. Eu queria que você tivesse um tempo agora. Só não aparece quando nós nos arrependemos. Então se arrependa. Se arrependa agora, conserte. Fala: Deus, eu não quero mais fazer isso. Eu sei que o Senhor está diante de mim em todo lugar que eu vou. Aí onde você está agora, Deus está vendo também você orando. Você reconhecendo o que precisa reconhecer. Mudança de paradigma para viver o extraordinário. Mude, irmão. Mude, irmão. A sua hora é agora. Para viver o extraordinário, nós estamos construindo algo. Quando nós chegarmos no meio dessas ministrações, você vai explodir no extraordinário. Mas conserte agora. Pede perdão para Deus. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser se jogar no chão, se jogue. Se quiser ir até alguém, pode ir. Mas faça algo com essa palavra. Quem não pratica está no engano.